tarde. Daremos início à 14ª sessão ordinária de 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Só um minuto, presidente. O vereador estava se inscrevendo aqui. Antônio Hélio Favoreto. Presente. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Edilson José Camilo. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Presente. Gilberto Moreira Peça Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar de Origano. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Vereadora Rosinha. Presente. Declaro Senhor aberto. presidente, antes de darmos início à sessão, eu gostaria de 1 minuto de silêncio em respeito à morte do nosso deputado Luiz Lauro Filho, hoje, aos 41 anos, nos deixou em Campinas. Muito bem. 1 minuto de silêncio, então. 1 minuto de silêncio. Laudo Natel. Lauro Em Natel. memória do deputado Luiz Lauro e do ex-governador Lauro Natel. Obrigado. Declaro aberta a presente sessão. Solicito a leitura de uma passagem bíblica. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Amém. Peço que sejam votadas as atas da 13ª sessão ordinária e a 7ª sessão extraordinária, ambas realizadas no último dia 11. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição aqui a 2ª secretaria. Solicito a leitura dos projetos que deram entrada à casa. Projeto de decreto legislativo número 03/2020, autoria e procedência da vereadora Catarina Santos Brioso, e o assunto concede diploma municipal de mérito ao cabo PM, o senhor Wagner André de Abreu. Caminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo para parecer até dia 2/6. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 04/2020, autoria e procedência vereadora Catarina Santos Brioso, e o assunto concede o diploma municipal de mérito à senhora Celina Gomes Struck. Caminho o projeto à Comissão de Justiça e Redação com prazo para parecer até dia 2 de junho de 2020. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 05/2020, autoria e procedência vereadora Catarina Santos Brioso, e o assunto concede diploma municipal de mérito ao senhor Ricardo Struck. Tem mais projetos? Caminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo para aparecer até dia 2/6 de 2020. Sem mais projeto, solicito a chamada do... Não tem a votação de requerimentos. Leitura e votação dos requerimentos. Requerimento ao prefeito número 14/2020 requer informações sobre a concessão de gratificações com fundamento no artigo 41 da lei número 4021/2019. Autoria e procedência, vereador Edilson José Camilo. Requerimento 14 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo requerimento. Requerimento ao prefeito número 15/2020, ementa, requer informações sobre a construção da nova unidade de saúde dos Rosas. Autoria e procedência do vereador Gilberto Moreira Praça Filho. Questão de ordem, senhor presidente, pode colocar na discussão da ordem do dia o requerimento? Ok, requerimento para inclusão na ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então vai para a ordem do dia. Próximo.
Requerimento ao prefeito, número 16/2020, requer informações sobre a estrutura da unidade de saúde dos Rosas. Autoria e procedência, vereador Gilberto Piazza. Eu peço que também seja colocado na ordem do dia. Só para explicar, estou pedindo porque o pessoal dos Rosas pediu para eu explicar os 2 requerimentos e querem que eu grave e fale sobre os requerimentos. Por isso que eu estou colocando eles na ordem do dia. Foi a pedido dos moradores dos Rosas. Então, requerimento 16 e o requerimento do vereador autor para inclusão na ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Incluso, então, na ordem do dia o requerimento. Presidente, 16. sem mais requerimentos. Sem mais requerimento, então solicita a chamada dos inscritos para falarem na tribuna. Primeira vereadora inscrita, vereadora Catarina. Só são 5 minutos. Muito boa tarde a todos, né? Boa tarde, senhor presidente, boa noite, colegas, nobres colegas, boa noite, funcionários da casa. Com o tempo reduzido, venho aqui na ordem do dia hoje, dizer que a senhora Celina Gomes e seu Ricardo, nossos queridos intérpretes aqui, merecem o mérito e muito mais, né, de contribuir conosco, com as pessoas com necessidades especiais, a ser transmitida essa grande sessão e enfim, são merecedores aqui. Parabéns, já desde já, Celina, Ricardo, meu eterno agradecimento aí a vocês. Bom, no bairro do Jardim Europa, a rua Iracema de Deus Batoni, que teve em redes sociais esses dias aí, para liberação do mato, já foi resolvido, e o buraco também do Francisco Paceta, lá no Jardim Silmara, no qual eu resido, também hoje eu de modo formal, fiz uma solicitação, mas dizer aqui, deixar registrado que já está sendo protocolado aqui via Câmara também, meu pedido, minha indicação para essas pequenas manutenções aí na cidade. Quero registrar aqui também a Guarda Municipal para reforçar a ronda no Parque Dona Virgínia e Parque Rodrigues, pois muitos moradores de lá me procuraram durante a semana e muitos carros que ficam para a rua, né, que às vezes a pessoa não tem garagem para guardar, estão sendo apedrejados, vidros quebrados, até roubo, né, mesmo assim de tape, de som, roubo do próprio veículo. Então eu queria deixar registrado aqui para que a Guarda Municipal dê uma reforçada lá na ronda, nesses 2 parques aí, Virgínia e Parque Rodrigues. Enfim, cidade toda, né? Mas nesses aí que está acontecendo agora, já de imediato, essa semana teve muita reclamação dos vândalos lá. Quero dizer aqui, nesses 2 minutos e meio que tenho, a respeito do Covid-19 versus política. Que Deus me abençoe nessa hora. Porque assim, o vírus está aí, ele é real, a situação é real. Está demorando para cair a ficha, porque dentro de nossas famílias não tivemos casos respiratórios graves. Isso são palavras de todas as pessoas que eu converso, que estão na linha de frente, dos médicos, até mesmo eu tenho em casa minha irmã, que faz parte diretamente da linha de frente, e a realidade está aí, o vírus está aí, o vírus está circulando. Como estão muitas pessoas se perdendo, parentes próximos, né, na China, Europa, São Paulo, Rio de Janeiro, mas é uma coisa que está meio longe da nossa cabecinha, sabe? As pessoas às vezes está demorando para cair essa ficha, só vai perceber mesmo a real situação quando acontecer na sua família, aí dá aquele tchan. A gente sabe da importância e da gravidade desse vírus, né? Palavra de profissionais, como eu já disse, né? Agora começou a chegar na nossa realidade, começou a morrer um aqui mais para o interior, Campinas já temos 82 casos, né? Confirmados, mortes, 82 casos mortes, né? De mortes. Então vamos lá, a ferramenta que temos, que é a máscara. Nós temos a ferramenta para combater, para não deixar disseminar esse vírus, né? Qual que é a nossa ferramenta agora? É a máscara. Lavar as mãos,
saber retirar a roupa quando chegamos do trabalho, né? Sapatos que carregam muitas impurezas, né? E a máscara vai ser agora, a partir de em diante, vai ser como se fosse um acessório nosso, uma roupa nossa. Então, essas são as ferramentas que temos para poder não deixar disseminar esse vírus, né? Que está aí. Coisa tem que ser seguida à risca, penso eu. No meu modo de pensar, tem que ser regra mesmo. Tem que ter uma regra. Dentro das regras, o que está dentro dessas regras? A educação de cada um, o respeito ao próximo, o bom senso, não aglomeração, quando não ficar aglomerado um em cima do outro, quando não se tem aquele convívio, né, familiar. Então, essas são as regras e tem que seguir à risca. Política, todos nós sabemos da real gravidade desse vírus, como aqui já foi dito. Observando que 80% da população estão usando máscara aqui no nosso município, que a gente vê por aí para a rua, todo mundo está, 80%, como eu disse, estão se respeitando, estão usando as máscaras. Vendo isso, estão tendo os cuidados com a higienização, mas infelizmente sempre vai ter aquele que não respeita. Então, presidente, posso só pela liderança, só mais uns 5 minutinhos, só para concluir essa parte, presidente? Então, mas infelizmente vai ter sempre aquele que resiste, né, a não usar a máscara, a não respeitar o próximo. Mas eu penso que, diante dessas pessoas que não respeitam, não têm essa educação, que agora é uma regra para a gente, as outras pessoas não podem pagar o preço. E o preço está sendo alto, considerando que muitos não podem trabalhar, né? Considerando dessas 80% que eu falei da população do município, tem muita gente desempregada. Está virando quase 2 meses, senhor presidente. 2 meses. Eu estou nessa situação. Estou na condição de vereadora, mas antes de ser eleita vereadora, antes de mais nada, eu sou empresária também. Dependo da rua, dependo do público para levar o meu sustento para casa. Como aqui o senhor se emocionou em alguma sessão, me emociono também, porque está desesperador, né? Ainda a gente tem que levantar a mão para o céu, agradecer a Deus que temos o pão, temos de onde tirar, mas tem muitas pessoas que não mesmo. E faço um apelo aqui de público, senhor presidente, aos governadores. Temos que conciliar a prevenção, essa ferramenta que nós temos agora, a máscara, conscientizar, com a flexibilização do comércio em geral, vender um biscoito, abrir uma loja. Agora vamos falar, quem que vai lá comprar, né? Quem não quer comprar, fica em casa, não saia. Quem não tem a necessidade de sair, realmente, fica em casa para esse vírus. Mas quem precisa trabalhar, que abra seu comércio. Às vezes fala assim, mas é frustrante, Catarina, você abrir o comércio e não entrar ninguém. Acredito eu que é mais frustrante ainda você estar fechado dentro de casa e desesperado para que as contas vindo e você não consegue ter um norte, não consegue nem estar lá no comércio aberto para mostrar para uma cliente um sapato, ó, vai ser higienizado, leva, vem, já são R$30 entrando, 50, está pingando, antes pingar do que secar. Então está desesperador, senhor presidente. O povo precisa trabalhar. Então faço aqui de público um apelo para os governantes, os governadores, que dentro dessa flexibilidade, dentro desse cuidado, dentro dessas regras, né, que temos agora, que colocar na cabeça que é necessário o uso de máscara, é necessário se respeitar para poder a vida continuar. Se esse vírus, o vírus está aí, o vírus vai ficar 1 ano, 2 anos. Enquanto isso, nós vamos ficar dentro de casa 1 ano, 2 anos, sem a economia andar. Então, é o meu pedido para hoje. Logo mais, aproveitando aí tenho 2 minutinhos que eu queria falar da saúde, mas eu deixo para a próxima fala. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo inscrito. Vereador Hélio, o senhor tem 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora, vereadores, presente. Hoje eu queria um tema do gás em Amparo. O gás em Amparo, não sei porquê, será que é tão longe de Paulínia assim? Porque Atibaia, o bujão branco fica 63, o azul 68. Bragança, o branco tem a 59,99, o azul 65,90. Tuiuti,
o branco 61, o azul 64. Amparo 77, o branco, o azul 87, 88, 86. Então eu acho que está na hora dos nossos governantes, os nossos cobrar um pouco dessa daí, porque nem nota, gás ninguém dá nota. Ninguém dá nota por quem compra. Permite a parte? Opa. Monte Alegre, que é ao lado, 63. Então eu estou vendo que não adianta a gente brigar, temos que brigar sim para baixar, porque nem nota ninguém dá. Quando eu compro 2 bujão, e nunca na minha vida eu peguei uma nota. Então eles não pagam nota, não pagam nada. E outra, no fiscal da prefeitura, tem os amarelinhos que andam por aí, multa até com um pneu no amarelo, na faixa, estão multando Deus e todo mundo. Nunca parei na rua, ali perto do Glória ali, e levei uma multa ali porque eu estava parado. Eu não sei porquê, que nunca parei ali, na verdade. Não sei se ele corre atrás da gente, para a gente coisar. Então eu queria falar com o líder do prefeito, para ele deixar lá assim, para ele ver se ele toma uma atitude, começa a multar, porque na rua Doutor Arruda eu nunca lembro de ter parado lá, levei uma multa. Então, essa era a minha mensagem de hoje. Obrigado. Próximo inscrito. Vereador Gilberto, o senhor tem 5 minutos. Boa noite aos vereadores, boa noite aos internautas. Senhor presidente, vou falar aqui de um assunto que a gente estava discutindo nas redes sociais também. Entrei em alguns grupos de discussão disso aqui na cidade, sobre testes de Covid-19. A prefeitura anunciou que comprou alguns testes no começo, então uma sugestão para a prefeitura divulgar, não o nome das pessoas, isso não pode, isso aí é ilegal, mas divulgar. Comprou quantos testes? Quantos já foram feitos nos postos de saúde? Quantos já foram feitos nos hospitais, se puder? E os dados particulares, eu não sei se a Unimed, que acho que está fazendo alguns, se está divulgando isso para a prefeitura ou não está. Isso eu não sei. Se não tiver a possibilidade de divulgar os particulares, que coloque no site lá também quantos comprou. Quantos comprou também não tem, só tem que comprou. Quantos já foram feitos no posto de saúde e quantos foram feitos nos hospitais. Eu acho que eles estão interligados. Aí dá pra gente ter uma noção do número de casos, quantos testes já foram feitos em Amparo, dá pra fazer um cálculo legal sobre isso. Vereador, Pode. me permite uma parte. Na questão dos testes, eu acho que seria interessante a comissão levar a questão da testagem da nossa população aqui de Amparo. Porque os países de primeiro mundo, a maioria dos países estão fazendo a testagem em massa. Sim. Porque acredito que seja o único meio da gente conseguir planejar as ações específicas, como abertura de comércio, flexibilização dos postos, enfim, toda uma rede interligada, se assim fosse, poderia estar sendo flexibilizada. Eu faço esse apelo para vocês que levem essa sugestão. O presidente da comissão, o Dil, está aí, então, porque, que nem você falou mesmo, os primeiros países que estão voltando à normalidade que eu estou acompanhando são os que estão testando bastante, que tem teste, né? O governador Dória esses dias falou que ia começar, acho que antes de ontem, na sexta, no sábado, que ia começar a testar em massa São Paulo. Mas eu não sei se ele vai mandar para cidades pequenas, vai começar lá na cidade. A prefeitura falou que comprou também aqui, eu não sei como que está isso. Ninguém sabe, acho, daqui, né? Então seria importante divulgar esses dados também na internet. E só para finalizar essa primeira fala, estou elaborando um projeto de lei também sobre a Covid, mas eu não vou adiantar ele ainda. Eu vou disponibilizar ele esses dias. Se algum vereador gostar do projeto, quiser assinar junto, eu vou colocar lá no grupo dos vereadores, se achar que é interessante. Então, só para adiantar, estou elaborando um projeto também que vai dar um pouco mais de informação para as pessoas, e coisa que não tem ainda, né? Não estou falando que vai ser igual a algum outro projeto que já tem. Então é só isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito. Manzoni. Dr. Celso, você tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que acompanha a sessão da Câmara Municipal da cidade de Amparo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e os que acompanham, nós estamos vendo, infelizmente, na imprensa,
tanto escrita como televisiva, na falada, nos rádios, a corrupção, que algumas pessoas ainda utilizam essa pandemia para ardilosamente obterem lucro em certas licitações. Respiradores que custam aí 30 mil reais, 25, 40, 50. Veja bem, estou dando um valor simbólico. É faturado por 150 mil reais. 180. Então, 180. 250. Está parecendo um leilão aqui, olha. É um absurdo. Esse pessoal tem que ir para a cadeia. Eles estão matando brasileiros, matando seres humanos. E graças a Deus a justiça está em cima. Os tribunais de contas estão em cima. O Ministério Público está em cima. A imprensa está em cima. Então, essa quadrilha de bandidos, de safados, que brincam com a vida humana, estão sendo pouco a pouco desmascarados e apresentados ao público. Quadrilhas que agem com uma, vamos dizer assim, com uma peculiaridade, tá, perversa, que é indescritível. Até mesmo alguns filmes, tá, de suspense, de terror, acho que ficariam para trás dessas quadrilhas que agem com dolo, com intenção, sabendo que vão matar as pessoas. Senhores vereadores, presidente, eu fiquei indignado com uma notícia que eu vi em uma emissora de TV. Então, a quadrilha agindo desse modo, tá? E sabendo que muitas pessoas iam cair numa UTI e não iam ter respiradores. Mas, andando na contramão desta, vamos dizer, desta situação, vamos usar uma palavra leve, andando na contramão disso que eu falei, está a nossa cidade de Amparo. Senhores, a cidade de Amparo, os médicos, os enfermeiros, a cozinheira, todos de um hospital, de um posto de saúde e o poder executivo estão de parabéns. Estão dando um exemplo do que é administrar o dinheiro público. Deixa eu colocar aqui. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eles se manifestaram que 321 municípios deixaram de prestar contas. Fizeram de modo... não é que deixaram, tá? 198, desculpa, corrigindo. 198 municípios deixaram de prestar contas. 198. 321 municípios fizeram de modo inadequado. Agora, os municípios que ficaram de fora desta lista, nós encontramos a nossa cidade, Amparo. Amparo prestou contas. Amparo prestou contas e não foram contas que deixaram a desejar. O nosso Poder Executivo, o nosso prefeito, Luiz Oscar Vitale Jacob, os nossos secretários, a nossa equipe de saúde da prefeitura está de parabéns. Amparo, mais uma vez, sai à frente com a sua honestidade. Amparo, mais uma vez, sai à frente com o trabalho que está fazendo. Está esterilizando as ruas, passando detergente, passando cloro, limpando a cidade. O isolamento social em Amparo, mais um minuto para terminar, senhor presidente. O isolamento social em Amparo, o povo é ordeiro, não atingiu acima de 50%, está 49%, graças
tá? A colaboração mútua de todos e o esforço que a prefeitura vem fazendo, que os médicos vêm fazendo, que os enfermeiros vêm fazendo, que todos que estão ligados na área da saúde, desde aquela que faz a faxina até aquele médico que entra numa UTI para acompanhar. O tempo é curto, foi reduzido, mas eu continuo na próxima fala. Vereador. Mas fica aqui o agradecimento a todos, principalmente esse orgulho que eu tenho em falar que o Tribunal de Contas não apresentou nada de errado aqui em Amparo. Fica também ao vereador Dil a dica, já que o senhor é o presidente da comissão, que aproveite isso para dar início aí aos trabalhos. É o que tinha para o momento. Obrigado. Presidente, peço pela liderança. 5 Não vou precisar de 5 minutos, não. O senhor abordou um assunto que eu iria abordar mais para frente na sessão, Celso, e eu gostaria também de parabenizar ao Executivo em algumas ações que foram tomadas lá atrás, como as ações de... Não foi um knockdown, mas foi um quase knockdown, né, em Amparo, que teve a coragem de determinar o fechamento dos comércios e o isolamento radical social. Eu acho que com isso fez com que não se alastrasse ou piorasse a situação da cidade de Amparo. E em relação aos funcionários públicos, também gostaria de deixar aqui meus parabéns a todos esses funcionários que estão trabalhando em prol de toda a população amparense. E mais do que isso, meus parabéns para a população amparense, que respeitou o isolamento social, que entendeu que o isolamento seria a melhor forma da gente evitar com que a doença se propagasse. Então eu deixo aqui meus parabéns à nossa cidade de Amparo. Muito obrigado. Vereador, encerro aqui a minha... inclusive Amparo está abaixo de 49%. Muitas cidades foram acima de 50, 55 aqui na região. Realmente a população está de parabéns. Obrigado, Celso. Sem mais inscritos, declaro intervalo regimental. Presidente, declaro que seja simbólico o intervalo. Requerimento do Dr. Geraldo para intervalo simbólico. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Então, a ordem do dia, eu solicito a chamada novamente dos vereadores. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Manzotti, Presente. Edilson José Camilo, Ezequiel Pereira dos Presente. Santos, Geraldo Afonso Moreira Gomes presente, Gilberto Moreira Peça Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Odair Presente. Pereira de Oliveira e vereadora Rosinha. Presente. Solicito a leitura do projeto. Os projetos constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 26/2020, autoria e procedência do prefeito municipal. E o assunto dispõe sobre autorização legislativa para a formalização do ato da retirada do município de Amparo do consórcio intermunicipal para conservação e manutenção de vias públicas municipais. Em discussão. Peço a palavra. Você empresta o Palavra. projeto para mim, que eu tenho uma observação para fazer nele. Palavra, vereador, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Estava lendo o projeto ali outro dia, ele estava com pouca informação e eu esperei, acho que a comissão, alguma comissão dá mais alguma informação aqui. Que está pedindo para se retirar de um consórcio. A justificativa, o prefeito mandou uma justificativa aqui, mas não tem os dados, né, de quanto o Amparo gasta com o consórcio, não tem quanto que tem de dinheiro, quem faz parte do consórcio, não tem nada disso no projeto. Tem um parecer aqui da Procuradoria, da Comissão de Justiça e Redação também tem um parecer, justificativa, mas não tem aqui um dado de quanto, quem faz parte a Comissão de Justiça e Redação que escreveu aqui, se quiserem me apartear, quem que faz parte desse consórcio e quanto que Amparo gasta, que os vereadores Rosa, o José Osmar Dorigan e o Edilson, tem algum dado desse daí, de quantas cidades participam, de quanto que gasta, por que está saindo?
Então, como não tem esses dados, eu sugiro que seja adiado esse projeto até o prefeito mandar pra gente quem faz parte. Então, mas não está escrito aqui, né? Então, eu sugiro o adiamento por 2 semanas. Daqui 2 semanas até que mande esses dados, porque eu não vou votar uma coisa sem saber quantas cidades participam, se está perdendo dinheiro, se não está. Tô falando eu, vereador Gilberto. Deixa eu me dar um minutinho. Claro. Os pareceres aí são todos eles favoráveis? Da procuradora também? Não. Não, favoráveis estão, mas não tem... Da procuradora também é favorável? Assim, está escrito que o prefeito pode fazer vou explicar. O prefeito pode fazer um projeto para se retirar de um consórcio, isso sim. O que não tem é os dados de quantas cidades participam. Isso não tem aqui em nenhum lugar. Quantas cidades, quanto que a Amparo está devendo, se não está, se tem dinheiro, se não tem, como funciona, isso não tem. Mas é constitucional o prefeito mandar um projeto desse. Isso não tem nenhuma dúvida. A minha dúvida é que eu não vou votar uma coisa que eu não sei quem participa e quanto de dinheiro está gastando ou não está. Essa é a minha opinião. Eu estou pedindo adiamento por duas sessões para esperar o prefeito mandar essas informações. Que se a presidência, se for aprovado o requerimento, mandar um ofício para o prefeito para acabar de informar isso. Não é porque a gente está numa pandemia que pode mandar as coisas de qualquer jeito, na minha opinião. Obrigado. O senhor está fazendo um requerimento de adiamento, é isso? Adiamento, isso. Estou fazendo requerimento de adiamento para 2 sessões. 2 sessões ou 2? Não, acho que o prefeito, se ele conseguir mandar em uma semana, ele consegue, né? Se for aprovado, né? Porque 2 sessões... 2 sessões. Provavelmente o próximo seja declarado... Feriado? Então pode ser uma sessão. Não é mais fácil especificar o dia? Quer especificar ou 25, provavelmente talvez seja feriado. Deixa eu ver aqui, ó. Dia 1º ou dia 8? Dia 1º. Dia 1º? Isso. Então, é um requerimento do vereador Gilberto Piazza para adiamento do projeto para o dia 1º de junho. E a votação seja nominal, por favor. Então, votação nominal, maioria simples, requerimento. Estamos votando o adiamento do projeto. Antônio, uma sessão. Antônio Hélio Favoreto. Eu sou a favor de adiar. Catarina Santos Brioso. Nominal. Foi requerimento nominal. Celso Manzoli. Contrário. Edilson José Camilo. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Contrário. Gilberto Moreira Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Contrário. Odair Pereira de Oliveira. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Então, o adiamento foi aprovado contra 4 votos. Senhor presidente, só um pedido assim também para não ficar vago. Não sei se a presidência pode mandar ou alguma comissão pedindo essas informações. Só para não... Se vai que adia aí depois do... Formaliza o requerimento à mesa e a mesa... Eu estou fazendo um verbal. Fazendo verbal à mesa que se pode mandar o requerimento do prefeito pedindo essas informações extras. Eu vou pedir para você formalizar por escrito para especificar os dados que você deseja. Tá, aí a gente... Amanhã eu mando então, por favor. A cidade que participa. Ok. Tá, não, já. Formaliza já os dados que... Pode ser informal, pode ser pelo WhatsApp, assim, que eu já faço aqui, já mando já. Pode então tá bom. Na verdade, presidente, só para orientar o pessoal, que a Comissão de Justiça e Redação, na verdade, ela vê a questão da legalidade do projeto. A comissão... Da funcionalidade. Não teve nenhum da finanças, né? Por conta disso. Não teve um parecer de finanças. Vamos só organizar o debate? Eu permito que todos falam. Não, nessa questão, como a gente falou, a gente analisa a questão legal. É legal o prefeito mandar o projeto para sair? É legal, foi isso analisado. O que o Gilberto está pedindo é pertinente. Eu acho que tem que ser discutido mesmo. Mesmo porque quando eu entrei aqui na Câmara de volta, esse projeto já estava até com o parecer tudo aqui. Ok. Só posso... Um minutinho. Aqui acho que não teve um parecer, acho que não foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamento, por isso acho que não tem, não sei nem se era para ter sido encaminhado ou não era, que é da Finanças e Orçamento. A dúvida que é legal e ilegal não tem, é legal. Próximo projeto então para a gente analisar. Eu vou pedir... Gente, eu estou sendo bem tolerante, porque eu acho que quanto o debate é saudável. Mas eu permito que todos falem. A gente está tranquilo no horário.
mas que a gente tenha uma ordem, senão a gente não consegue entender o debate. Ok? Essa matéria está vencida? Então, próximo. Eu só queria dar uma... Pois não. Adiado, então, para o dia 1º de junho. Então, o projeto foi adiado para o dia 1º de junho. Eu já fiz parte em algumas comissões, já fiz parte... Já foi aprovado o adiamento para o dia 1º de Justiça e junho. Redação, já fiz parte em algumas comissões aqui da casa e lembro como a gente tratava o projeto. Eu acredito e gostaria que fosse esgotada todas as possibilidades de dúvida na confecção do parecer e não trazer em plenário para que a gente possa toda hora ficar adiando aí os projetos. Como o Gilberto falou, é pertinente, mas isso podia ter sido resolvido quando analisado o projeto. E, enfim, é o que eu acho, porque isso só posterga e atrasa as coisas aqui, o andamento aqui da casa. Acho que é muito pertinente a observação. Presidente, posso Só lembrando, só reafirmando as atribuições, a Comissão de Justiça e Redação, ela analisa a redação, se há alguma coisa, algum erro ortográfico, gramatical, e a legalidade. Então, talvez isso não seria até competência dessa comissão para analisar esses critérios. Pois não. Ah, tá. Então, desculpa. Próximo projeto, então. Projeto de Lei número 27 de 2020, autoria e procedência do senhor Prefeito Municipal. O assunto altera disposições na Lei número 3.745, de 4 de novembro de 2013, que altera os dispositivos da Lei 3.506, de 8 de março de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR. Em discussão o projeto. Sem discussões, sem manifestação, o projeto está em votação. A votação é nominal, maioria simples. Noélio Favoreto. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Edilson José Camilo. favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes, favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. E Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Sugestão do seu Hélio aqui. Como é tudo nome de rua, não dá para votar em bloco? Esses Isso que o três. secretário iria falar, nobre vereador. Eu peço vênia ao vereador. É dentro do E Hélio. espere que o secretário se pronuncie, por favor. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria que os 4 próximos projetos, como se trata da mesma matéria, fossem votados em bloco. Requerimento do vereadores, aí do colegiado quase que todo. O requerimento formalizado pelo Dr. Geraldo, mas também precedido pelo vereador Gilberto e Hélio, para que o projeto, esses 4 projetos, projeto 30, 31, 32 e 33, os 4 de autoria do senhor Prefeito Municipal, e todos dispõem sobre denominação de vias públicas, um requerimento para votação em bloco. Os vereadores favoráveis ao requerimento de votação em bloco permaneçam como estão. Aprovado por todos. Então nós estaremos votando os 4 projetos. Pedir para que o primeiro secretário leia a ementa dos 4 e depois nós colocaremos em discussão. Projeto de lei número 30, 2020, autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a denominação de via pública que especifica a rua, no caso aqui, a Mário Marçom. O próximo projeto é o 31, que trata-se da mesma matéria. A rua que especifica é a rua Cid Rodrigues. O projeto 32 trata-se da mesma matéria, e a rua que especifica é a rua Edson Cuti Luque. E o projeto número 33, 2020, que trata-se da mesma matéria, que especifica a rua Luiz Gonzaga Aquino. Então os projetos estão em discussão. Peço palavra. A palavra do Dr. Celso. O senhor tem... 2020. Por gentileza. Sim, senhor. Do 33.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e público que acompanha a sessão. Foi votado em bloco, todos os agraciados são merecedores. Não há dúvida quanto a isso. Mas eu não podia deixar de comentar sobre essa pessoa, o senhor Luiz Gonzaga de Aquino, mais conhecido como seu Aquino. Tá? Pessoa, eu deixo bem claro, voltando um pouquinho, que não fui eu que ofereci, eu apenas estou aqui comentando. Quem pediu isso aí para o prefeito fui eu. O vereador Carlitinho. Então eu estou apenas comentando que eu conheci, tive a graça, o prazer de conhecer esse senhor, a esposa dele, conheço toda a família, então seria até indelicadeza deixar passar em branco e não falar nada sobre essa pessoa. E o que eu falo dele, que seja também cotado aos demais, tá? Que, como disse, todos são merecedores. O senhor Aquino era uma pessoa muito dada com a população, teve filhos maravilhosos, o qual eu tenho amizade com todos, tá? Estudei na época da faculdade com um dos filhos, tenho amizade com todos, então é suspeito falar de um, de outro, só comentei um que também tive a oportunidade de estudar junto. É uma pessoa que só fez o bem, é uma pessoa que sempre trabalhou, é uma pessoa que educou os filhos com rigidez e se tornaram ótimos amparenses, ótimas pessoas que representam muito bem a família, que é uma família numerosa. Já tem netos, já tem bisnetos, né? Ele é falecido, mas é uma pessoa que onde passava sempre brincava, sempre dava uma risada. Eu me lembro bem quando ele conversava com meu pai, sempre tinha algum atrativo na conversa para aglutinar pessoas do bem. Isso daí, tá, o tornou uma pessoa querida no bairro, que ele residiu muito tempo ali no Santa Cecília, ligado com o Jardim Brasil, muitos anos ali. Então seria um descuido meu deixar passar aqui sem proferir algumas palavras. Que Amparo ganhe uma rua com o nome Luiz Gonzaga de Aquino. Quem morar nessa rua pode ter certeza que o nome da rua vai trazer muita coisa boa, porque era uma pessoa que tinha um carisma imenso, uma energia muito positiva. Então, senhores, que as palavras que eu disse a respeito do seu Luiz Gonzaga Aquino, ou o seu Aquino, sirva para os demais agraciados com o nome de rua aqui que vai ser votado em bloco. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha. Obrigado, Celso. Continua a discussão. Sem manifestação, está em votação o bloco. Votação nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Vereadora Rosinha. Favorável. Então, projeto 33/2020, 31/2020, 32/2020, 33 de 2020, esses foram aprovados por unanimidade dos senhores vereadores. Tem os requerimentos que foram encaminhados para a ordem do dia. É um só, né? É um requerimento. São dois. Foram dois, tá? Os dois. Rapidinho. Só o pessoal do... Tem o requerimento ao prefeito 1520. Ementa requer informações sobre a construção da nova unidade de saúde dos Rosas. E o número 16 requer informações sobre a estrutura da unidade de saúde dos Rosas. Discutir primeiro o 15? Em discussão. O 15 é um, né? Discutir um cada vez, né? O 15. Pela ordem aí da... Tá. Rapidinho. O pessoal, acho que a Rosinha não estava aqui, nem o Dil, mas os outros vereadores estavam. Ano passado, a gente colocou uma emenda para construir uma nova unidade de saúde dos Rosas na lei orçamentária anual.
não foi construída, foi doado um terreno, e então o pessoal está meio assim, está com medo de... não tem muita informação da prefeitura, então eles pediram para ajudar a elaborar esse requerimento. Então vou ser rapidinho aqui. Em que fase se encontra a obra da construção? Então eles querem saber se está no papel, se tem alguma planta, se não tem. Qual a porcentagem de conclusão da obra? Porcentagem de conclusão, acho que eles vão falar que não é nenhuma, porque acho que não começou ainda, né? Se a obra não começou ainda, enviaram uma justificativa. O pessoal está sem informação, pararam de dar informação para os moradores lá dos Rosas, porque que não construiu, não começou e não seguiu a lei orçamentária anual, se não tinha dinheiro, se tinha. Qual o prazo final para começar uma construção da nova unidade de saúde? Por quê? Porque pela doação do terreno, eu estava nessa reunião esse dia, se a prefeitura demorar um X para começar a construir, o terreno é devolvido para o dono que doou. Então, para não perder esse prazo, a gente queria... gente não, né? Pessoal, eu também quero, os vereadores também acho que querem, mas mais o pessoal que mora lá nos Rosas. Então pediram para fazer requerimento e falar aqui na sessão. Então é disso que se trata o requerimento. É informação para os moradores dos Rosas sobre a construção da nova unidade de saúde. O requerimento continua em discussão. Sem manifestação do requerimento 15, né? 15. Requerimento 15 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo requerimento em discussão. Também tem a ver com os Rosas. Não sei se todos os vereadores sabem, a unidade de saúde dos Rosas, por enquanto, ela não funciona todos os dias. Ela funciona alguns dias só da semana. E como aumentou muito as pessoas lá, está aumentando os atendimentos, pediram para perguntar também se a unidade de saúde dos Rosas irá um dia funcionar 40 horas semanais, como funcionam muitas outras. Pediram uma justificativa de hoje, de a unidade dos Rosas não funcionar todos os dias. Na época, quando tinha menos pessoas, era porque não tinha demanda. Então já passou um tempo, então para ver se manteve essa justificativa ou não, se ainda não tem quantidade de gente suficiente para funcionar todos os dias. E uma das agentes comunitárias de saúde lá pediu demissão e ainda não colocaram outra no lugar. Então estão também cobrando quando serão convocados os agentes comunitários que já passaram no concurso de unidade de saúde dos Rosas e porque ainda não foram convocados, que já desde dezembro do ano passado me informaram que saiu, a agente de saúde lá saiu, e a agente de saúde a gente sabe que é muito importante, que ela vai nas casas, tem gente que não gosta de tomar remédio, ela vai lá e fica em cima. Então o trabalho dos agentes de saúde é fundamental, e então não pode ficar sem os agentes de saúde, na minha opinião. Então é isso que os moradores de lá também querem saber. Obrigado. Vereador, quantos dias por semana é aberto? Quais os dias que são abertos e os dias que não são? Isso, agora a senhora me pegou, hein? O pessoal falou comigo esses dias, eu acho que é segunda, quarta e sexta, né? Terça e quinta acho que fica fechada, segunda, quarta e sexta fica aberta. A gente tem que saber o dia que abre e os dias que não, pra gente ter uma noção. Ah, sim. O Osmar também acho que sabe, o Zelão. Acho que é segunda, quarta e sexta. É que elas falaram para mim outro dia, tá tanta informação, mas eu sei que não abre todos os dias. São 2 dias a semana que ficam fechados e 3 que abrem. Deve ser intercalado. Então, às vezes a pessoa fica ruim num dia, ela tem que vir na cidade. E na época, a vereadora, eles alegaram que tinha pouco atendimento. Até acho que fecharam uma outra unidade e juntaram tudo em uma. Só que estão falando que a demanda está maior. Eu não sei. Então, isso no Areia Branca, é isso? Porque o Areia Branca funciona todo dia. Senhores vereadores, eu vou pedir, por gentileza, só para que a gente consiga entender o debate. O requerimento, cada vereador tem 5 minutos. Então, se a senhora quiser falar, eu já parei, mas a informação é essa. Eles querem informação para saber se vai mudar ou não. Pois não, pode falar. Eu só queria saber quais os dias que é aberto e quais os dias que não é aberto, para a gente ter uma noção, né? Não, eu quero tornar mais inteligível, entendível, né? Não sei se existe essa palavra, mas para a gente conseguir entender, né? Todos possam entender o que está sendo debatido e as opiniões dos senhores vereadores. Quando falam no mesmo horário, no mesmo minuto, a gente acaba não conseguindo entender. Mas está em discussão o requerimento. Fique à vontade. Sem mais debate? Então o requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Sem mais requerimentos, sem mais proposições na pauta, os vereadores, eu solicito a chamada dos inscritos para explicação pessoal. Vereadora inscrita, a vereadora Catarina.
Vereadora Catarina. 5 minutos. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, boa tarde ainda, né? Reforçando aqui foi muito feliz o vereador que me antecedeu na primeira fala, aliás, que após a mim, o Celso falando do Tribunal de Contas e o Dr. Geraldo complementando, mas eu vou passar uns dados aqui mais voltada para a nossa região, Dr. Celso. Pelo Tribunal de Contas, né, o Dr. Celso falou de uma maneira geral, do modo geral dos municípios. Mas na nossa região, aqui, região de Campinas, a matéria saiu dia 15 desse mês aqui, antes de ontem, lá no G1, né, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre o coronavírus, diz que 9 cidades da região de Campinas deixaram de prestar contas. Temos 31 cidades aqui na região. E 9 deixaram de prestar contas e 17 fizeram do modo inadequado. Né? Aqui na nossa região. Permite, eu falei do estado, a senhora está colocando da região. Isso, tá. Dr. Celso, muito bom. Da nossa região aqui de Campinas, o Dr. Celso falou de uma maneira geral do estado. Mas aqui na região temos 31 cidades na região de Campinas. 9 não prestaram contas, 17 fizeram do modo inadequado, e as exceções que fizeram a lição de casa, está incluído a nossa cidade de Amparo, que fizeram a lição de casa. São 5 que fizeram a lição de casa aqui na nossa região de Campinas. São elas: Amparo, Indaiatuba, Louveira, Santo Antônio de Posse e Serra Negra. Essas 5 sim fizeram a lição de casa. Tá de parabéns a nossa cidade nas ações, né? Financeiramente aí prestada pelo Tribunal de Contas ao Covid-19, nesse enfrentamento. Então, deixo aqui registrado que esse momento tão difícil que nossa região passa, eu falei na primeira fala que Campinas tinha 82 mortos, mas a vereadora Rosinha viu agora à tarde um dado mais atualizado. Obrigado, vereadora. 88 mortos em Campinas, né? E com isso, na nossa região, confirmados, está 1.617 casos confirmados. Então, nesse enfrentamento do Covid-19, estamos de parabéns. Quero parabenizar a todo o pessoal da equipe aí que está no enfrentamento. E também meus agradecimentos aí a todos os que estão nessa linha de frente. Mas eu quero dizer também aqui, ainda tem algum minuto, da Santa Casa na Sintra, que completou 130 anos na última terça-feira, e adotou o slogan: é parte da cura o desejo de ser curado. Esse slogan eu achei muito bem colocado. Andei passando pela Santa Casa ontem, domingo, e vi a pintura muito bem feita. O prédio está lindo, está maravilhoso o prédio da Santa Casa. Mas como aqui eu costumo dizer que paredes e tijolos não curam, paredes e tijolos não cuidam, mas faz parte do contexto, né, de toda a sua administração, de toda a sua beleza aí. Mas o importante mesmo é saber que, mesmo com dificuldades a saúde enfrenta em todo mundo, nosso município encontra-se no privilégio, não só com a Ana Sintra, mas também com o Grêmio, com o Unimed, o AME, os postos de saúde, a Clínica Fazenda Palmeiras. Então, estamos privilegiados nesse setor da saúde. O que me entristece mesmo, senhor presidente e demais colegas, é que ver gente fazendo politicagem a todo momento, querendo achar pelo em ovo, né? Causar, invadir o hospital e fazer a politicagem lá. Isso que me entristece. Tem hospital que às vezes a gente nem pode entrar com o celular. Como o cidadão quer ir lá invadir e causar, né? A PUC mesmo em Campinas estava no tratamento recentemente, nem celular a gente podia entrar com o celular para proteger a integridade física dos demais, enfim. Então, isso que me entristece, sabe? O pessoal fazer politicagem. Mas, enfim, faz parte. Eu só queria só um minutinho, só para concluir essa fala aqui, que também no dia 12 de maio,
Então, presidente, foi comemorado o Dia Mundial da Enfermagem, né? E as comemorações seguem estendendo ao longo do mês aí a todos os profissionais da saúde. Lembrando que tivemos vários eventos bonitos aqui do Sim Saúde, né? Pessoal da área da saúde podendo se reunir. E hoje, no momento difícil desse, é tudo de longe. Mas fica aqui a homenagem, né? Faço uma homenagem especial para a enfermagem mesmo. Não é fácil esse trabalho. A quem tem um parente nessa luta sabe bem o que é difícil, né? Pois depende muito do conhecimento, da tranquilidade e da estrutura desse profissional para poder ajudar o doente, os que o procuram. O conhecimento técnico, porque hoje estão lado a lado com os médicos, os hospitais, e todos continuem lutando por dias melhores. Eu peço que todos continuem lutando por dias melhores, porque só assim, cada vez mais, o profissional vai poder adquirir a sua valorização profissional. Essa categoria que, ao meu ver, não são valorizados quanto merece, que estão provando por A mais B que tem o conhecimento necessário, conhecimento sim, para enfrentar qualquer pandemia que seja, epidemia, que irão adquirir no longo das suas carreiras, né? E essas experiências virão no longo da carreira de cada um desses profissionais. Por que eu digo isso? Porque ao chegar, só mais um minutinho, senhor presidente. Mais um minuto, por gentileza, né? Porque quando nós nascemos, a primeira pessoa, além do médico, são os enfermeiros que nos acolhem, né? E ao longo de nossas vidas também eles estão ali, né? E ao final de nossas vidas também a gente é acolhido por eles, né? Então eu quero deixar aqui meus parabéns a todos esses que vestem a camisa. Veste a camisa para ajudar o próximo com o seu conhecimento e o seu dom, porque a enfermagem é um dom divino. Então, eu tenho na minha família, né, minha irmã, a qual eu prestei uma homenagem na minha página pessoal, que eu tenho apreço. Essa profissão realmente é um dom divino que nós passamos no longo da nossa vida por eles. Quando nascemos, na trajetória e quando morremos, passamos por ele. Então merece toda a minha homenagem aí. Obrigado a todos os enfermeiros, não só de Amparo, mas também do mundo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito, Gilberto Piazza. Senhor presidente, eu vou deixar aqui gravado as informações que eu recebi aqui da prefeitura, e são rápidas as informações. E se tiver alguma alteração aí, se alguém souber de alguma coisa que mudou depois do dia 8 de maio, me mandaram 8 de maio essa informação. Hoje é dia 18. A gente perguntou, isso aí a população às vezes não sabe, também quer saber, quantos leitos tem a UTI, tem a Santa Casa e a Beneficência. Então responderam. A Santa Casa possui hoje 15 leitos de unidade de terapia intensiva. Então tem 15 UTIs, sendo que duas são particulares e 13 públicas. Essas particulares eu não sei de quem são, isso eu não entendi. O senhor Geraldo sabe explicar, Geraldo? Qual que são as duas particulares e 13 públicas? Gilberto, olha só, eu não sou... eu não sei como está a estrutura da Santa Casa, mas na verdade a UTI da Santa Casa é da Santa Casa, é da entidade filantrópica. Sim. Então assim, não tem que é público que é particular, ela deve destinar a maior parte para a rede pública e deve deixar uma ou duas para a rede particular, mas na verdade é para quem precisa. Então, mas eu respondo. Não existe negócio de reservar leito. Isso é uma resposta. Isso em UTI. A resposta que eu tive é da Secretaria de Saúde de Amparo. Então, tem aqui, está falando que tem duas particulares e 13 públicas, enfim. E a Beneficência Portuguesa possui 3 leitos de unidade de terapia intensiva, todos privados. Isso daí foi divulgado que a Unimed, que fez uma parceria com a Beneficência. Então, isso que tem hoje. 13 públicas e 5 privadas aqui, segundo o que me mandou a Secretaria de Saúde. Eu perguntei também se o município de Amparo tinha respiradores. Então, responderam, não. O município de Amparo não tem nenhum respirador, porque ele não tem nenhum hospital municipal. Então, todos os respiradores estão na Santa Casa e na Beneficência Portuguesa. Então, se alguém perguntar, Amparo tem respirador? A prefeitura? Não. Só.
Perguntei também se tem algum plano para se a coisa piorar. Estão falando assim, sim, existe um plano. Qual foi contemplado em reunião realizada dia 24/3. Tem uma ata aqui que eles divulgaram. A entidade Santa Casa na Sintra possui 15 leitos de UTI e mais 9 leitos com isolamento em corte, os quais podem ser caracterizados como leitos de unidade de terapia intensiva adaptados para situações emergenciais. Então, desses 15, pode pôr mais 9, se precisar, totalizando 24 leitos. Aqui não especificaram particular ou público. Então, tem lugar para 24 pessoas, se tiver numa situação mais apertada aqui, segundo a Secretaria de Saúde e Amparo. A Beneficência Portuguesa possui 3, terapia intensiva, 5 com isolamento em corte. Então, pode aumentar para 8. Então, teria 24 da Santa Casa, mais 8 da Beneficência apertar. Então é isso que tem Amparo. 24 mais 8, 32, certo? Quem sabe fazer conta, não sei. 32 leitos de UTI ou de separação que podem ser usados na cidade até o dia 8 de maio, essa informação, se precisar. Perguntei da testagem, até a Marina respondeu para mim pelo Facebook, mas eu também resolvi perguntar aqui. A testagem de pessoas está sendo realizada conforme fluxograma em anexo. Que todo paciente não é testado, é só quem chega no hospital lá, que está em estado mais ou menos ruim, daí eles testam. E daí é enviado para o Adolfo Lutz e eles mandam a resposta. Eu perguntei também quanto à possibilidade de outra forma de testagem, eles falaram que ainda estão seguindo o que o Ministério da Saúde manda ainda. Só testa quem chega lá no hospital. Então a gente perde uns 80% de gente que está sintomática sem testar. Então a gente não sabe. Você anda na rua, você não sabe se a pessoa está ou não. Só sabe que quem está muito ruim vai para o hospital. E esses dados que a prefeitura tem até hoje, acho que é 24, não lembro agora, era 20 e poucas pessoas, testado só a pessoa que ficou ruim e foi para o hospital. Tem no site da prefeitura umas pessoas que estão suspeitas de síndrome gripal. Está escrito que estão isoladas lá, 200 e poucas pessoas. Aí essas pessoas, elas não estão sendo testadas. E então a gente não sabe se é Covid ou não. Essas que aparecem em cima lá da prefeitura escrito síndrome gripal, do quadrinho que tem, 200 e poucos. Isso. Então não sabe, porque não estão testando se é Covid ou não. Pode ser ou pode não ser, pode ser gripe. Então a gente não sabe. Só os graves mesmo. E para finalizar, senhor presidente, mais uns segundinhos. Eu perguntei também quantos são as pessoas consideradas de grupo de risco da Secretaria Municipal de Saúde. Quantos profissionais têm algum grupo de risco. Então eles responderam que tem 87 servidores em grupo de risco. Só da Secretaria de Saúde, das outras eu não sei. Então só perguntei porque às vezes as pessoas têm que ser afastadas, daí eu trabalho... Quantos afastados? Aí responderam, quantos estão afastados? Só para finalizar a última pergunta, por enquanto... São 3 servidores só, que estão afastados, isso respondido dia 8 de maio. Então, 8 de maio tinha 3 servidores da saúde afastados. Testaram positivo para a Covid. E um com suspeita aguardando resultado. Então são 3 servidores positivos e mais um que está com suspeita, 4. Então, da Secretaria de Saúde. Então, tem bastante gente que trabalha na Secretaria de Saúde. Desses 87 do grupo de risco, afastaram acho que 3 aqui. E mais um com suspeita. Eu não sei se esses 3 ou 1 são do grupo de risco ou não são. Mas ainda não são tantas pessoas. Isso demonstra que estão trabalhando certinho, todo mundo aqui tem um equipamento, então estão se protegendo. Só isso então, senhor presidente. Para deixar aqui registrado, para todo mundo ficar sabendo. Obrigado. O próximo vereador é o Zelão. Vereador Zelão, certo? Tem 5 minutos. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite quem está nos assistindo pela internet. Eu quero abordar aqui 3 pequenos assuntos, rápido. Um deles é que eu não estou mais no partido do MDB, né, como citei aqui na sessão. Algum vereador não estava aqui, hoje eu estou no PL. Né? O nosso querido amigo colocou que eu estava no PSDB essa semana numa postagem que ele fez, então eu estou no PL. Estou tendo só essa dúvida do nosso companheiro. Não, isso acontece. Né? Passando só essa informação que eu estou no PL. Outro assunto. Essa é a forma de eu pensar.
Entendeu? Esse é meu entendimento. Desde o começo do meu mandato, eu sempre trabalho dessa forma. Independente que partido que seja a pessoa que põe o requerimento, independente sabe, cada um faz seu trabalho da forma que ele acha que ele deve fazer, né? Por exemplo, nós vivemos aí um país democrático, né? E o que acontece? Quando o nobre vereador põe um requerimento, que às vezes eu, por exemplo, recuso a aceitar que ele seja buscar a informação, eu mesmo vou ficar sem ela. Eu mesmo vou ficar sem essa informação. Porque a gente não consegue, nem quem põe o requerimento, e nem a gente não consegue abordar a cidade inteira para passar as informações. A gente tem as informações do município inteiro. Então, quando a gente aceita, não que você está contra o prefeito, nem contra o governo, não está contra nada. Isso aí é bacana, porque a gente está trazendo a informação que muitas vezes que o vereador Piaça, ou seja lá qual for, pediu algum requerimento aí, as informações serviu para mim atender meu público. Porque cada vereador tem o pessoal que aborda ele, né? Então, eu acho bacana isso aí. Em vez de repente a gente, né, tudo que vem desse ou vem daquilo outro, não, eu já penso de uma forma diferente, né? É bacana a gente ter essa informação, nós vamos informar os munícipes que nós abordar. Tem um munícipe, por exemplo, que ele tem alto nível de estudo, né? E às vezes ele aborda a gente com uma informação que, se você não recebe ela de alguma forma, você não consegue responder para ele. Então isso aí é uma coisa, essa é a minha opinião. Outra coisa que eu quero abordar aqui é a respeito da rodoviária. Na rodoviária onde eu trabalhei como motorista, né, 27 anos eu fiz terminal rodoviário. Se o senhor me permite uma parte, antes do senhor começar a falar desse tema, sim, do tema anterior dos requerimentos, eu sou a favor em aceitar todos os requerimentos, porque eu acho que todos têm o direito de sanar as suas dúvidas. É isso que eu penso. Por isso que eu não recuso e não recusarei nenhum requerimento, porque eu acho que todos têm o direito. Bacana. E através deles ele também fica informado. Então, aí sobre a rodoviária, que eu fiz terminal rodoviário há 27 anos e 3 meses, o que acontece? Os motoristas, que às vezes algum é da minha época ainda estão trabalhando, os lojistas, terminal lá da agência da Fênix, como eu era daquela área, estava sempre juntos, me procuraram a respeito de muitos moradores de rua que estão frequentando a rodoviária, está ficando deitado por ali, não está usando máscara, né? Aí eu fiz questão de sábado eu ir lá acompanhar de perto junto com eles, até aquela senhorinha que vem aqui na câmara também me viu lá, ficou atrás de mim para lá e para cá, dona Tica, né? E o que acontece? Tem 2 colchão na rodoviária mesmo. A escada está aqui está aquela cabine que vende e coloca crédito em celular, né, que é da Vivo, da telefônica. E ali é o espaço da rodoviária. Tem 2 colchão, era 1h da tarde, eu acabou deitado com a mulher no colchão lá no cobertor, dentro da rodoviária. E eu tô com as fotos aqui e o colchão está lá até agora. Entendeu? Então eu encaminhei para uma pessoa aqui, para o secretário municipal, porque eu não sei aonde buscar informação. No começo do meu mandato achei que fosse mais fácil resolver essa situação, mas não é bem fácil como eu pensava, né? Hoje eu tenho um conhecimento como funciona, né? Não tirar essas pessoas de banho em qualquer lugar, porque a gente sabe que morar na rua já não é fácil. Mas convidar eles para ir para um outro local, né, onde eles não ficam expostos à chuva, sereno, mas que fica mais bacana, porque o terminal rodoviário, ele é ali uma passagem turística. A pessoa vem de fora, vem trazer o filho ali para pegar um ônibus, ou ele desce do ônibus que está passando por aí para ir num banheiro, e essas pessoas, quando eles já levantam pedindo, né, coitado, vem na fome, na desespero, ele está naquela situação, ele levanta pedindo, e às vezes abordam uma pessoa de idade, eles pedem e vai até para cima da pessoa. Isso aí falaram para mim lá que tem prova. Eles vão para cima e quando a pessoa fala que não pode ajudar ou não quer ajudar, eles acabam ofendendo as pessoas, sabe? Então, eu vou ter convido todos os vereadores a se empenhar um pouco nessa causa aí, para poder tentar, né? Para poder tentar ver se a gente consegue resolver essa situação e deixar um ambiente mais bonito, que isso aí fica feio para nós, vereadores, e feio para a própria cidade nossa, né? A passagem turística ali e daquela situação. Para hoje é só, agradeço, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Zelão. O próximo inscrito é o Dr. Celso. Senhor presidente, retomando a minha fala anterior, a vereadora Catarina foi feliz, ela colocou aqui na micro-região, que é a nossa região de Campinas.
Eu coloquei na macro, que é o Estado. Veja bem, em termos de Estado de São Paulo, Amparo está incluso nas cidades que a senhora falou. Imagine, no Estado, Amparo, a nossa vizinha Serra Negra também merece os parabéns, e outras demais cidades. Então, em termos de Estado, senhor presidente, é muito gratificante ouvir isso. Porque o tribunal analisou o Estado inteiro. E outra coisa que eu gostaria de comentar, nesses minutos que me restam, é da dedicação que o Poder Executivo de nossa cidade tem dado a essa questão do Covid-19. Gente, pouquíssimas cidades, pode ter, não vou falar que não, mas pouquíssimas cidades está tendo uma dedicação tão grande do Poder Executivo. E vou dizer também do Legislativo, que muita gente, eu tenho visto aí nos grupos, né, nas redes sociais, que vereador não faz nada, que vereador está usando o isolamento social, o distanciamento social, para se engordar, para isso. Essas pessoas podem me ligar e acompanhar no meu trabalho. E como eu tenho certeza que de todos nós, todos os senhores que estão aqui, a Rosinha eu sei que está confeccionando máscara. Eu não parei de visitar os bairros e conversar com as pessoas, só que eu vou de moto. Então o Osmar também pilota moto, sabe que muita gente passa até desapercebido por causa do capacete. Eu achei até injusto uma colocação dessa. E achei injusto também as críticas em cima do Executivo, do nosso prefeito. Pois o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob, está indo junto com o pessoal. E eu não poderia deixar também de agradecer nessa equipe que trabalha, os produtores rurais, que sem eles nós não teríamos as máquinas para pulverizar as ruas. E eles estão cedendo as máquinas do ganha-pão deles para ajudar o pessoal da área urbana da nossa cidade. Mas ninguém comenta isso. Eu acho engraçado. Críticas destrutivas vêm de avalanche. Mas por que não colocar? Poxa, eu vi a prefeitura junto com os agricultores passando cloro em determinada rua, determinada avenida. Eu vi determinada avenida que pintaram as faixas, que refizeram o asfalto. Os postos de saúde de Amparo estão trabalhando em dobro, em triplo. Ninguém fala. Não, é obrigação. Sim, concordo. É obrigação do Executivo, é obrigação de todos que estão na linha de frente fazer o trabalho, mas eles estão fazendo trabalho com espírito, com alma. E tem pessoas desprovidas de espírito evoluído e critica, xinga, fala que não está bom. Saia, vai vir um pouquinho fora de Amparo como está, gente. Nós temos o caos instalado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, em algumas cidades também próximas à cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo também. Amparo é uma cidade que todo mundo colaborou. O povo está de parabéns, as pessoas estão de parabéns, mas não adiantaria nada as pessoas colaborassem se o prefeito e a equipe e os médicos, e quando eu falo médicos, a equipe de saúde, vamos lá, cruzassem os braços. Não, Amparo, o pessoal está desdobrando, ou se está trabalhando 3, 4, 5 vezes mais. É importante divulgar isso, não só criticar. Tem pessoas que eu não sei o porquê têm o prazer de criticar, de xingar em redes sociais. Veja o lado bom. Estou terminando, senhor presidente. Veja o lado bom, veja o esforço que o pessoal de linha de frente está fazendo.
Às vezes o muito obrigado faz a diferença para todos. Às vezes o médico está cansado, está exausto, ele não recebe nem um muito obrigado. Um enfermeiro, uma faxineira da área de saúde não recebe nem valeu. Em vez de criticar, aprenda a falar muito obrigado, agradeço o que vocês estão fazendo. Obrigado, senhor prefeito. Obrigado, equipe da prefeitura, aos funcionários públicos, aos postos de saúde, aos que estão nos hospitais. Obrigado. Fiquem com Deus. Aprendam a fazer isso em vez de criticar. Muito obrigado, é o que tenho para hoje. Sem mais inscrito, quero rapidamente... Pela liderança, pela liderança? Pois não. Pode ser? Pode ser. Queria só falar aqui pela liderança do PSD. Aproveitar e falar para o Zelão que eu continuo no PSD, viu, Zelão? Sobre lá no São Dimas, lá que você falou da rodoviária. Do centro aí, né? Achei que era no São Dimas. Então, tem o albergue, né? Esse pessoal deve procurar o albergue. Eu sei que é difícil. A gente passou lá, teve alguns anos na assistência social e foi a luta nossa lá. Como é difícil, presidente. O pessoal do CREAS, o pessoal da assistência faz um trabalho maravilhoso. Tenta convencer essas pessoas, mas infelizmente insiste em ficar na rua. Como é complicado, cara. Se você pega, faz tudo. Você pode até... Você oferece de tudo. Tratamento, né? Se a pessoa tem algum problema com droga, tratamento, em clínica, problema de saúde, o pessoal consegue internações e tal, mas muitos preferem ficar na rua. E eu lembro quando pouco antes de eu sair de lá, se eu não me engano, tinha 120 e poucas pessoas na rua em Amparo, na cidade inteira, né? São Dimas e tal. Dessas 100 e poucas pessoas, 120, 60, 70% são de pessoas moradoras em Amparo, que não tem mais vínculo familiar, tem aquele problema de droga, né? Ou passagem na polícia e tal. E aí não consegue, não tem mais aquela convivência dentro de casa, né? Não consegue ter mais, então prefere ficar na rua. Essa é a grande dificuldade da assistência social em Amparo. Então, só o Zelão, principalmente Zelão, passar por eles e informar que tem o albergue a parte da noite, tem o CAPES, tem o CREAS que possa ajudá-los, né? Então, nesse sentido aí. Eu só queria, até para ilustrar um pouquinho o que o vereador estava falando, e a vereadora também, a respeito das contas, né? Da prestação de contas da prefeitura, elogiar e também deixar nosso agradecimento a toda a Secretaria de Saúde do município, que eu lembro acho que o Covid começou um pouco antes de eu sair de lá, e eles abraçaram de uma forma, sabe, assim, que é muito importante para o município que eles estão fazendo. Eu acho que a Secretaria de Saúde trabalhando perfeitamente, o secretário, né, inclusive até com o prefeito Jacó também, envolvimento deles com os hospitais, com o trato da saúde do município. Isso que a gente tem que deixar registrado e agradecer a cada um, não só da saúde também, mas da assistência social e segurança. Esses são o pessoal de linha de frente, né? O pessoal da saúde, assistência social e segurança são da linha de frente. Então aí entra os hospitais, tal, aí que fazem. Na questão dessa que foi falada, até das contas, da prestação de contas, eu acho o seguinte, na minha opinião, eu acho a obrigação do município fazer isso, né? Então, tudo bem, você pode elogiar que outros municípios não fizeram errado. O município de Amparo fez dentro do que tem que ser feito, simplesmente isso, nada mais do que isso. Feito foi Amparo, outro eu vi essa notícia, e tem várias cidades, inclusive Serra Negra também, mas a gente olha aquilo lá e vê as pessoas assim aplaudindo, falando assim, não, que ótimo, que é isso, que é aquilo. Só que não é obrigação do gestor.
É a questão da transparência que o Gilberto Piazza colocou aquele dia, aquele projeto, aquela emenda, né? Que a gente falando, é questão de transparência, nada mais do que isso. Então, isso daí que foi elogiado, na verdade, teria que ser para todos os municípios. E a gente vê, como o vereador falou, corrupção, né? Gestores gastando aí horrores aí, né? Que foi denunciado. Hoje, até, inclusive, essa matéria que você falou, eu vi na televisão hoje, no Rio de Janeiro, se não me engano, né? Imperdoável. Os caras roubarem milhões de respiradores, testes, sabe? Empresas. Aí falam assim, o político que é ladrão. Não é só político. Os empresários estão sendo presos aí, vários empresários. O cara não tem nada a ver com política, mas bandido. Estão roubando o povo. Entendeu? Então, eu acho essa sim que é louvável, prestação de contas, mas não deixa de ser uma obrigação do gestor. Obrigado. Obrigado, vereador. Também quero corroborar com essas informações que eu acho que é pertinente. Eu acho que é um momento delicado que o Brasil e o mundo está passando. E quando vemos essas pessoas em linha de frente, dedicando, às vezes até deixando de ter o carinho de seus filhos, de seus entes queridos, é um momento em que é um paradoxo tão grande que quando a demonstração de carinho é os avós não abraçar os netos, onde os filhos não beijar os seus pais. É uma contradição muito grande quando falamos em matéria de demonstração de amor, de afeto. Hoje, a demonstração de afeto, a demonstração de carinho é não abraçar, não beijar, não acariciar um ente querido. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito delicado, e principalmente por parte desses profissionais da área da saúde, aonde está lidando diretamente com o inimigo invisível, sem saber aonde ele está e a maneira de lidar com essa situação. Então, deixo aqui também os meus protestos de alta consideração a esses profissionais, e que eu tenho certeza que nós somos mais fortes que isso, nós vamos vencer. Eu repito, né, o que eu tenho dito em sessões anteriores. Eu parabenizo a maneira que trouxe os resultados que o nosso município está desfrutando. Eu acredito que esses resultados merecem ser louvados. No entanto, eu insisto, isso já não depende do município, mas sim depende do Estado, do governador. Que eu não acredito que nós não tenhamos uma maneira mais inteligente, porque hoje nós estamos aplaudindo o resultado por não ter um número excessivo de morte, excessivo de contaminação no município. Mas amanhã nós vamos chorar com aqueles que não vai ter o pão para levar para suas casas. Então eu insisto ao Estado que nós tenhamos mais inteligência, mais sabedoria para lidar com essa situação. Estamos salvando CPFs e matando CNPJs, e esses CNPJs que sustentam os CPFs. Então, hoje nós estamos com as portas fechadas. Depois que abrir, o que nós vamos encontrar depois que abrir essas portas? Esse é um temor. Eu acho que nós temos que ter inteligência e sabedoria para lidar com isso. Também a questão de requerimentos, eu achei pertinente a colocação do Zelão, e eu acho um absurdo, Zelão, vereadores, que o vereador eleito para representar a população, eu disse isso em uma ocasião e repito, se fosse uma diretoria executiva de qualquer associação, teria o seu conselho fiscal para avaliar o desempenho da diretoria. No caso do município, a Câmara Municipal, eleito para representar a população e exercer o papel como um conselho fiscal do município para avaliar a despesa, avaliar a maneira de conduzir o orçamento do município. E quando qualquer um faz um questionamento,
é contra, está querendo destruir isso ou aquilo. Isso é uma pequenez tamanha, uma infantilidade tamanha de quem pensa assim, porque é o direito. Eu acho que quando, não por outro vereador exercendo o seu direito, mas por qualquer poder externo, um vereador é pressionado a não fiscalizar, é uma interferência tamanha de poder. Porque nós estamos aqui e fomos eleitos para isso, para fiscalizar, para buscar informações, para representar a população em cada ação do governo e avaliá-la. Em momentos, somos até juízes de contas, mas com maior poder de ação do que o próprio Tribunal de Contas. Porque pode o Tribunal de Contas avaliar de um jeito e nós de outro, e o que vai prevalecer a decisão é nossa. Então, Zelão, nós temos o direito de questionar. E cada vereador, independente de qual partido seja, ele tem o direito de fazer o seu requerimento. E eu acho que também, corroboro também com a opinião do Dr. Geraldo, todo requerimento deve ser aprovado, porque é o direito do vereador de questionar, de avaliar e levar as informações à população com clareza, poder responder com propriedade, com informação. E aí sim, quando se faz o requerimento e a resposta chega, a resposta que o vereador leva para o seu povo não é política, ela é sim de fato técnica, e é o que o próprio prefeito ou a secretaria correspondente está respondendo, está dando a informação correta. Então eu acho que é louvável. Nós temos que pensar um pouco mais, acho que pensar grande nesse aspecto, que nós temos que representar a população e temos que exercer de forma sábia e temos o direito de questionar. E, aliás, nós temos o dever, quando não temos a informação, de questionar e termos a resposta de forma oficial e levar ela com segurança e sabedoria para os nossos munícipes. Nada mais para esta sessão ordinária. Eu quero lembrar aos senhores vereadores, a priori, fica a convocação para o dia 25, próxima segunda-feira, até que seja uma decisão legislativa do Estado acerca do adiantamento de feriados. Mas até então não temos essa de forma oficial. E aí nós podemos informar aos senhores e senhoras oportunamente. Então, obrigado a todos, agora sim, boa noite, acho, final de tarde, e declaro encerrada a presente sessão.